dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todo o povo de Deus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler os versos 1 a 7, mas a minha exposição nessa manhã focará especificamente nos versos 6 e 7. Mas para entendermos melhor o contexto, vamos ler Filipenses 4, 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa gentileza ou moderação, como está na nossa versão, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, somos gratos pelo privilégio e a alegria de lermos mais uma vez nessa manhã a Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que já experimentamos do Senhor nesse culto. Obrigado pela alegria de poder Te adorar e de experimentar a Tua presença nessa manhã. E agora pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão, na interpretação adequada e na aplicação dessas verdades aos nossos corações. Ajuda-nos a não sermos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pânico. Essa é uma palavra que muitas e muitas vezes nós ouvimos. O pânico é o medo profundo, o medo excessivo. De fato, recentemente todos nós temos acompanhado inúmeras pessoas que passaram dessa fase apenas do medo para o pânico. Viver nesse mundo caído, pecador, cheio de mazelas, doenças, enfermidades, problemas, muitas vezes nos leva ao pânico. Às vezes temos pânico em meio a uma terrível pandemia, que cada dia parece pior. Às vezes sentimos pânico com respeito à enfermidade. Às vezes sentimos o pânico com respeito ao amanhã, com as incertezas, com decisões que precisamos tomar e muitas vezes não sabemos o que fazer. E o simples medo, o simples temor vai se avolumando em nossa vida com as incertezas do amanhã e o nosso coração se enche de pânico. Mas como é que nós transformamos uma atitude de pânico em uma atitude de paz? Como é que nós podemos, de fato, como servos do Senhor, descansar nele? Quais são os caminhos que o Senhor nos ensina em Sua palavra para cruzarmos esse caminho do pânico para a paz? É exatamente uma dessas coisas que esse texto nos ajuda a compreender. Sobretudo nos versos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai nos ensinar de forma maravilhosa, como ensinou aqueles primeiros leitores da igreja de Filipos, a passarem e enfrentarem essa transição do pânico, do medo, para a paz, para a confiança e para a esperança em Cristo.
Mas antes de nós adentrarmos nesse texto, vamos nos lembrar um pouco dessa carta de Paulo. Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipos enquanto ele estava preso. E uma das coisas que chama a atenção dessa carta é que, embora o apóstolo esteja preso, essa é a carta chamada Carta da Alegria, porque inúmeras vezes o apóstolo Paulo vai falar a respeito de alegria. Se você tiver a oportunidade de ler em sua casa a carta de Paulo a Filipos, aos filipenses, a igreja de Filipos, você pode, inclusive, ir marcando as vezes onde o apóstolo Paulo usa a palavra alegrai-vos ou regozijai-vos. Às vezes o nosso tradutor muda a palavra, mas a palavra grega é a mesma, no sentido de alegria. Inúmeras vezes o apóstolo Paulo está falando em um contexto de alegria. Ele estava vivendo um momento de sofrimento, e apesar do seu sofrimento da prisão, ele está vendo o progresso do evangelho, ele está compreendendo que mesmo em sua prisão, ele continua trabalhando, pregando o evangelho, e Deus está cumprindo os seus propósitos providenciais, que são muito superiores àquilo que Paulo imagina. E ele agora então está escrevendo a uma igreja que também está enfrentando inúmeras lutas, a igreja de Filipos. Era uma igreja muito amada do apóstolo Paulo, era uma igreja que se preocupou com o apóstolo Paulo. Quando ele estava preso, enviou aquilo que tudo indica que seria um dos presbíteros da igreja, Epafrodito, para levar inclusive uma oferta ao apóstolo. Ele adoece mortalmente. Então Paulo escreve essa carta de alguma forma para enviar Timóteo, para dar um suporte à igreja de Filipos, para de alguma forma também trazer notícias de Epafrodito. A igreja devia ter ficado profundamente preocupada com a situação do seu pastor. E Paulo então traz essas informações. Paulo também escreve com o objetivo de alertar a igreja contra o falso cristianismo, contra falsos mestres. No capítulo 3 ele fala a respeito disso, usando uma linguagem forte, inclusive chamando de cães, de pessoas que querem deturpar a verdade do evangelho. Mas Paulo também escreve para mostrar que os perigos da igreja de Filipos não era apenas com o falso evangelho, com a falsa doutrina, existiam perigos internos dentro da igreja. E é por isso que o tema principal da carta aos filipenses é unidade. E o problema parece que tinha a ver com duas irmãs, no capítulo 4, versículo 2, Evódia e Síntique, que estavam produzindo inúmeros conflitos dentro da igreja. Era uma igreja que estava enfrentando conflitos. Essa é a razão porque Paulo, logo na abertura, lembra e diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então Paulo estranha que aquelas duas mulheres que estavam causando tanta divisão, aquele problema não está sendo tratado pela própria liderança. É como se, de uma forma até irônica, Paulo diz: onde estão os presbíteros, os bispos, os diáconos, os líderes? A igreja está enfrentando vários conflitos, e é por isso que Paulo então vai falar bastante a respeito da unidade, do amor fraternal. Mas aqui nesse capítulo 4, que eu quero me ater com os irmãos, é um momento onde nós começamos aquilo que nós chamamos as recomendações finais do apóstolo. Após tratar de vários assuntos, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, nessa sessão específica, vai trazer uma série de recomendações finais. Primeiro, ele vai trazer uma recomendação final à igreja, que para ele descreve a igreja, observe no capítulo 4, versículo 1, como minha alegria e coroa. Era uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo, porque expressava esse amor. O amor é assim, quando alguém expressa o amor, a gente responde também muitas vezes mostrando esse amor. Então a igreja havia mostrado muito amor pelo apóstolo, e Paulo então chama aquela igreja de sua alegria e coroa. E nessas instruções finais, no capítulo 4, versículo 2, primeiro, ele vai alertar essas duas irmãs. Ele vai fazer algo que nem sempre é comum, ele vai nomear o problema. O problema tinha a ver com essas duas irmãs, Evódia e Síntique, que Paulo então exorta para que elas comecem a pensar de forma concordemente no Senhor Jesus. Paulo também traz uma instrução ao fiel companheiro de jugo, aquele que estava cooperando com ele. Vai trazer no versículo 4 uma instrução também a respeito da alegria no Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Ao que tudo indica, todos aqueles problemas internos dentro da igreja haviam produzido uma série de intrigas, difamações, e a igreja havia perdido a alegria. Em meio a tantas lutas,
fora da igreja, dentro da igreja, eles haviam perdido a alegria. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele vai exortar no versículo 5, com respeito à gentileza. A palavra moderação na língua grega é exatamente isso. Eles deviam, no meio de toda aquela atitude, muitas vezes de intrigas, a nossa tendência é nos tornarmos maus e amargurados, e responder o mal com o mal. Paulo diz: não, a gentileza de vocês deve ser conhecida de todas as pessoas, porque perto está o Senhor. Ele está fazendo essa lembrança escatológica: o Senhor Jesus vai voltar, e vocês um dia vão estar diante deles para prestar conta, então sejam gentis uns com os outros. E nos versículos 6 e 7, que é o foco da nossa exposição, Paulo vai tratar de um problema também específico, que tinha a ver com ansiedade, ou seja, em meio a tantos aqueles problemas de fora, problemas de dentro, problemas de perseguição, problemas com o pastor que está doente, problemas com o apóstolo que está preso, no meio de tudo isso, ao que tudo indica, eles estavam profundamente ansiosos, e Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aqui Paulo está tratando esse problema da ansiedade, que é aquele medo contínuo que vai se avolumando em nosso coração, e que nós podemos muitas vezes até nomear como o pânico, o medo de todas as coisas. E Paulo então vai ensinar aqueles irmãos como é que eles deixavam de ser ansiosos para experimentar aquilo que ele fala no versículo 7, a paz de Deus. Como é que você sai de uma atitude de ansiedade para experimentar a paz de Deus? Nós poderíamos dar vários temas aos versículos 6 e 7, mas eu vou dar um tema mais contemporâneo para nos ajudar a meditar nesses versos. O tema daquilo que eu quero meditar nessa manhã é do pânico para a paz. Do pânico para a paz. Há três coisas lógicas que nós vemos nesses dois versículos. Primeiro, um mandamento. Observe que Paulo começa o versículo 6 com um mandamento. Era preciso obedecer ao mandamento apostólico. Ele começa com ordem: não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo então começa com o mandamento. Ele começa a mostrar que para sair da ansiedade para a paz é preciso obedecer esse mandamento. É um mandamento. Não é uma opção ser ansioso ou não ser ansioso. O cristão não pode andar ansioso. É um mandamento. Em segundo lugar, observe que quando ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, a nossa tradução tem porém, mas na língua grega ainda é mais forte a ideia de um profundo contraste. Mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então Paulo vai mostrar então qual deve ser a nossa atitude. Primeiro tem o mandamento, e agora a nossa atitude de orar e suplicar com ações de graças. Essa é a atitude do cristão para enfrentar a ansiedade. Oração e súplica com ações de graças. E, em último lugar, no versículo 7, é o resultado. E a paz de Deus, ou seja, como é que a gente experimenta a paz de Deus? A paz de Deus é o resultado dessa atitude de oração, de súplica com ações de graças. A paz de Deus, então, ela que excede todo o entendimento, então vai finalmente guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, deixe-me repetir o tema, para aqueles que quiserem notar os pontos do sermão. Do pânico para a paz. Em primeiro lugar, obedecendo o mandamento, nós temos a ordem, na parte A do versículo 6. Em segundo lugar, orando e suplicando com ações de graças, essa é a atitude que nós devemos ter para vencer a ansiedade, além de obedecer o mandamento. E, em terceiro lugar, experimentando a paz, é o resultado, quando Paulo vai, então, mostrar que o resultado disso será a paz. Então, vamos analisar, em primeiro lugar, o versículo 6, obedecendo o mandamento, a ordem. Quando nós lemos esse texto na língua grega, o apóstolo Paulo usa duas palavras que começam com a letra M, e uma tradução bem literal seria: ninguém tenha ansiedade. Essa é a ordem do apóstolo: ninguém tenha ansiedade. De forma sonora, bela, mais profunda, nós vemos essa injunção apostólica. E a palavra que ele usa aqui para ansiedade, que tem nossa tradução como ansiedade, na língua grega é a ideia de ter uma preocupação ansiosa.
baseada na apreensão sobre um possível perigo ou infortúnio. É aquele medo com respeito a algo que vai ocorrer ou que está ocorrendo, aquele medo da manhã, o medo de que alguma coisa está fora de controle da sua vida e você então está ansioso, você está profundamente preocupado, apreensivo, há um perigo, há algo, há uma doença, há a morte, há o desemprego, há a angústia no coração, há os medos da vida, do futuro, da velhice, o que é que vai ser amanhã? Então todos esses medos produzem ansiedade. Isso é ansiedade. E qual o remédio para a ansiedade? Primeiro, Paulo diz assim: ninguém deve andar ansioso. Ninguém. E as razões que o apóstolo dá para isso, tanto à luz do contexto da carta aos Filipenses, como nós podemos ver à luz também do ensino geral das Escrituras, são muito claras. Porque o próprio Paulo é o exemplo disso. Ele estava preso, em uma situação difícil, mas escreve uma carta falando de alegria. E por que Paulo tem essa atitude? Porque ele confiava no Deus que era soberano. Ele estava vendo que mesmo naquela circunstância difícil da vida dele, Deus estava usando aquela circunstância para o progresso do Evangelho. Veja no capítulo 1, versículo 12, quando ele diz assim: quero ainda, irmãos, 1:12, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, quando Paulo se viu preso, ao invés de entrar em pânico, em desespero, naquelas terríveis prisões romanas, que não eram essas prisões civilizadas como nós temos hoje, o apóstolo Paulo usou aquela circunstância para pregar o Evangelho e viu Deus então fazendo coisas gloriosas ali na prisão. Ele transformou aquele seu deserto em um lugar onde as flores do Evangelho nasceram. Paulo era o exemplo disso. Ele confiou na soberania de Deus, nessa união com Cristo. E ele mesmo vai dizer no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, no capítulo 1, versículo 21. Paulo tinha absoluta confiança. A minha vida está nas mãos de Cristo. E a vida cristã, portanto, quando você tem esse Deus soberano e sabe que a sua vida está nas mãos de Cristo, tem que ser uma vida de alegria. A nossa esperança está em Cristo. E é por isso que Paulo, então, o tempo todo vai estar falando de alegria nesse contexto. Inclusive, ele vai dizer o seguinte, no versículo 8, no capítulo 4, que nós temos que ocupar nossa mente, não com coisas ruins, mas veja, capítulo 4, versículo 8, tudo que é respeitável, verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ao invés de pensar em desgraça, no amanhã, em coisas que nós não podemos controlar, Paulo diz: esqueçam isso, não andem ansiosos. São razões muito claras, mas a palavra de Deus, de forma ampla, vai nos dar outras razões, e a razão é que nós que cremos em um Deus vivo e verdadeiro, que é soberano sobre todas as coisas, precisamos crer que esse Deus é um Deus providente. E o que é a providência de Deus? É essa mão invisível que controla todas as coisas, inclusive as nossas vidas. E a providência de Deus nos ensina que, ainda que eu não consiga enxergar os planos de Deus, eu preciso ter fé, eu preciso confiar em Deus. Então, quando eu estou ansioso, quando eu não creio nesse Deus soberano, eu estou desenvolvendo em minha vida uma atitude de pecado, de rebelião contra Deus. Eu preciso descansar no Senhor. Obviamente, nós temos que entender uma coisa, um aspecto importante desse Deus soberano. Existe uma vontade de Deus que é secreta, que nós não conhecemos. Eu já, inclusive, preguei aqui quando eu falei sobre Eclesiastes, que o autor de Eclesiastes vai dizer exatamente isso. Nós não sabemos nada do que vai acontecer amanhã, a vida é totalmente imprevisível, as coisas podem ocorrer como nós planejamos, mas pode ocorrer de forma totalmente diferente. Deus é soberano, mas essa vontade secreta de Deus nós não conhecemos. Nós temos que confiar que Ele, aquele Deus que nos salvou, que Ele está cuidando e vai cuidar de nós. Mas existe a vontade revelada, que é essa que está nas Escrituras, essa nós conhecemos.
E essa vontade revelada, nela nós vamos encontrar promessas gloriosas de que Deus estará conosco. Vamos encontrar mandamentos gloriosos que nos ensinam qual deve ser a nossa perspectiva da vida. E nós vamos encontrar instruções gloriosas de como nós devemos proceder em cada circunstância da vida. Então, essa vontade secreta, não adianta você se angustiar, porque você não vai saber. Você não sabe o que vai ocorrer com você amanhã. Não adianta ter medo e pânico. A melhor atitude é essa aqui do apóstolo Paulo. Ninguém fique ansioso por coisa alguma, não é por alguma coisa, por nada. Aqui Paulo está repetindo exatamente o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Jesus diz aos discípulos: vocês não conseguem controlar nada da vida, vocês não conseguem controlar o amanhã. Vejam os lírios do campo, vejam as aves. O que Paulo está ensinando aqui é que nós temos que ter uma atitude de total confiança em Deus. E qualquer atitude em nossa vida que não seja de total confiança em Deus e em sua soberania, qualquer atitude que não nos leve a ter uma vida de fé, ainda que sejamos baseados pela Escritura e não entendamos essa vontade secreta, qualquer atitude diferente, ela é pecaminosa aos olhos de Deus. É pecado. Aqui nós temos uma ordem do Senhor: não ande ansioso por coisa alguma. Essa é a injunção apostólica. E é uma máxima importante. Veja, pensem comigo: se Deus é soberano e controla tudo, e nós não sabemos nada do amanhã, embora tenhamos esperança tanto no hoje quanto no amanhã de que Cristo está conosco, nossa vida só é possível ser vivida em paz se vivermos pela fé. E fé é certeza de coisas que não se esperam, convicção de fatos que não se veem. A única vida possível para um cristão é de fé. E qualquer outro caminho que não é fé, que é dúvida, é pecaminoso. Ansiedade é para um cristão verdadeiro, a ansiedade, o exagero, o pânico, o medo, é uma atitude pecaminosa. É uma desconfiança para com Deus que controla a sua vida. Quando você desenvolve atitudes de pânico, de ansiedade no seu coração em relação à sua vida, você está dizendo: eu não confio que Deus realmente dirige a minha vida. Eu não tenho fé verdadeiramente nesse Deus. E você pode dizer: mas pastor, às vezes nós sentimos isso no nosso coração. É verdade, nós somos pecadores. Nós sentimos medo, pânico. Mas isso não é uma atitude comum para um cristão. Isso é uma atitude pecaminosa. Isso é uma atitude que um cristão deve lutar contra ela. A atitude de um cristão é uma atitude de fé. Devemos lutar contra o nosso coração, fazer como Davi fez: porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus. Davi, ele luta, ele briga com o seu próprio coração para pregar as verdades do Evangelho e as promessas do Deus pactual para si mesmo. Essa é a nossa atitude. Então, Paulo começa nessas recomendações finais trazendo uma injunção: ninguém na igreja deve viver ansioso, por nada. Essa é a primeira coisa, é a ordem. Se nós não entendermos que existe uma ordem bíblica para que nós não andemos ansiosos, nós vamos achar que a ansiedade é simplesmente para um cristão. Não estou falando de alguém que não teme a Deus. Quem não teme a Deus não tem esperança em nada. Mas para um cristão, a ansiedade não é uma coisa comum. É o que vem em nosso coração e nós lutamos contra ela, porque sabemos que não é o que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer é uma vida de fé e de confiança. É isso que o Senhor quer. É a primeira coisa. A segunda coisa que Paulo nos ensina, quando ele diz no versículo 6, a palavra porém, que significa mas, ou seja, se por um lado ele traz uma injunção significa uma ordem apostólica: ninguém ande ansioso por nada, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Na língua grega é até mais
literalmente seria, mas em todas as coisas. Paulo começa assim, mas em todas as coisas, vocês orem e supliquem a Deus. Por um lado, você tem que tirar a ansiedade do seu coração, porque é um mandamento, porque Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer que você confie nele, nas promessas dele. Ele está cuidando de você. Vai cuidar hoje, vai cuidar amanhã e depois de amanhã. E se você adoecer, ele vai estar com você. Se você morrer, ele vai estar com você. Se ele curar você, se ele quiser, ele vai continuar estando com você. Porque você é precioso aos olhos do Senhor. Então, qual a atitude? Eu não sei nada, eu não sei do futuro, eu não sei o que é que eu faço na minha vida. Paulo diz, há uma coisa que você pode fazer, é você tornar conhecidas diante de Deus as suas orações e súplicas. Observe que Paulo não está dizendo que muitas vezes o sofrimento não é real, ele é real em nossa vida. Nós temos que lutar muitas vezes com sentimentos externos, com os baques que a vida nos dá, mas Paulo diz assim, então o que é que você faz? Você torna conhecidas as suas petições diante de Deus, você leva a angústia do seu coração, os medos do seu coração, você leva diante de Deus. E Paulo vai usar duas palavras aqui, ele vai falar de oração e súplica. Oração e súplica. E a palavra grega que ele usa aqui para súplica é a ideia de uma coisa urgente, uma coisa baseada em uma necessidade. Então você clama, você busca, você coloca a sua vida, os seus problemas, as suas angústias diante do Senhor. É isso que você faz. Ao invés de reclamar, ao invés de se deixar dominar pelo medo, ao invés de deitar na cama e deixar que a vida passe como um filme em preto e branco na sua cabeça, o que é que você faz? Você deita e faz aquilo que o Salmo 4, versículo 8 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Você entrega a Deus. Não apenas a sua oração, mas a sua súplica. Você chora, você clama, você coloca o seu problema, você abre o seu coração, você diz, Senhor, eu não entendo, por que estão acontecendo essas coisas? Nada disso é errado. Ore, suplique, vá à presença de Deus, clame, essa é a atitude para vencer. Primeiro, obedeça o mandamento. Segundo, tenha essa atitude de oração. E a oração aliada à palavra de Deus tem um poder restaurador, é isso que nós cantamos. A lei do Senhor é perfeita e ela faz o quê? Ela restaura a alma. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar promessas gloriosas. Nós vamos descobrir que o nosso Deus nunca mudou, nem nunca vai mudar. Nós vamos descobrir o amor de Jesus por nós. Nós vamos encontrar instruções gloriosas. Nós vamos encontrar também mandamentos, que nós sabemos que é melhor seguir esses mandamentos, porque Deus é mais sábio do que nós. Porque não adianta a ansiedade. Não vai resolver nada. É por isso que Deus está dizendo, não sigam por esse caminho, meus filhos. Isso não vai resolver. Confie em mim. Coloque diante de Deus a sua vida, ao invés de murmurar da vida. Em oração, em súplica. Esse é o problema de muitos cristãos. É que eles não sabem mais o que é isso, orar, suplicar na presença de Deus. Eles são dominados por coisas negativas, porque o seu coração nunca encontra a paz da presença de Deus em suas vidas. E é isso que Paulo está dizendo, mas Paulo vai dizer uma coisa que é fundamental nessa sentença aqui do versículo 6. Na verdade, essa parte final do versículo é a parte que vai fazer com que oração e súplica tenham um significado profundo. Veja o final do versículo 6. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não é você orar e suplicar diante de Deus e continuar murmurando e reclamando, dizendo a minha vida é um desastre, a minha vida é um terror. Não, Paulo diz assim, você ora, você suplica, mas você tem gratidão a Deus. Você é grato. Você olha a vida diferente, sem murmúrio, sem dizer, eu acho que Deus me abandonou. Olha a minha vida, veja que causa a minha vida, quantos problemas. Às vezes tem crentes que dizem isso, tem muitas pessoas ímpias que não têm metade dos problemas que eu sou crente tenho. Paulo diz, essa oração e essa súplica precisa ser recheada
com ações de graça. Essa é a força, inclusive na língua grega, a força da sentença está exatamente nessa ideia de ações de graças. A palavra Eucaristia aqui no grego, de onde vem a palavra que nós usamos Eucaristia, é essa atitude de profunda gratidão a Deus. A melhor resposta à ansiedade é a oração efetiva, constante, suplicante, aliada com gratidão. Senhor, eu não entendo nada, mas eu descanso e eu sou grato por tudo. Eu descanso no Senhor. Talvez você não tenha sido criado da mesma forma que outras pessoas. Às vezes nós olhamos e nos achamos fracos. Existem pessoas que parecem que passam incólumes na vida, elas não sentem problemas, elas parecem monstros, touros, e às vezes nós nos sentimos tão fracos. Mas nós temos que olhar para nós como sendo uma criação de Deus, e temos que ser gratos pela forma como Deus nos criou, talvez diferente dos demais, sermos gratos pela forma como Ele tem conduzido a nossa vida. Estarmos atentos pela vontade revelada, se muitos dos problemas que nós temos enfrentado não são frutos dos nossos erros. E nós muitas vezes queremos nos justificar sem enxergarmos que muitas bobagens nós fazemos e pagamos as consequências disso. Sofremos por isso. Muitas vezes somos disciplinados pelo Senhor. Isso é um fato. Mas o outro fato é você nunca permitir que na sua vida haja uma atitude de murmúrio ao invés de gratidão. É você ser grato pelo seu dia, pelas roupas, pela sua família, boa ou ruim, mas é a família que Deus lhe deu. Com todos os problemas, o Senhor colocou você nessa família por alguma razão. Você é um servo do Senhor. Então você tem algo a fazer por essa família. Você não sabe o que vai ser amanhã, agradeça a Deus pelo hoje. Sirva ao Senhor, seja grato. Sirva Ele com alegria, alegre-se. Não há nenhuma razão para se alegrar. A vida está cheia de problemas, então alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se no que Cristo fez por você. Essa vida é difícil? É, mas imagine uma eternidade condenado, uma eternidade no inferno, se não fosse Cristo por você. Imagine isso. Veja que a alegria de muitos homens é momentânea e passageira, mas você terá uma alegria eterna com Cristo. Alegre-se sempre no Senhor. Tenha uma atitude de gratidão. Não é suficiente apenas orar e suplicar. É preciso ter ações de graças. Com ações de graças. Você chora diante de um problema diante do Senhor, mas ao mesmo tempo você diz: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Me ajuda a enfrentar essa situação. Me dá forças. Ações de graças. Obrigado, porque eu tenho saúde pelo menos para lutar. Ações de graças. Essa é a atitude que nós devemos ter. E o que acontece quando nós desenvolvemos essa atitude, primeiro, de entendermos esse mandamento do Senhor, onde nós não seguimos pelo caminho da ansiedade, mas, por outro lado, respondemos com oração e com súplica constante em ações de graças. O que é que acontece? Observe que no versículo 7, Paulo vai dizer o resultado disso. E a paz de Deus. E a paz de Deus. Eu gosto dessa palavra. Não é a paz da circunstância, não é aquela paz onde tudo está bem, não é aquela paz onde não existem problemas a resolver, onde você acorda e diz, finalmente um dia sem nenhum problema. Não, é uma paz diferente. É a paz de quem, irmãos? De Deus. E o que é essa paz de Deus? É interessante esse conceito de paz, porque Paulo, como judeu, com certeza está se referindo ao conceito bíblico de shalom, e shalom não tinha a ver com essa paz que é nada mais nada menos do que a própria presença de Deus. Essa é a paz de Deus. É a presença de Deus que você sente em sua vida, e você enxerga a vida de uma forma completamente diferente, porque sabe que o Deus, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, aquele que governa tudo, a sua vida está nas mãos dele, então você experimenta paz. Essa é a paz de Deus. É aquilo que aquela mulher que perdeu o filho foi procurar Eliseu, lembra?
Quando ela vai procurar Eliseu, e Eliseu vê ela de longe e manda perguntar, está tudo bem com você? O filho dela tinha morrido. E a resposta, na nossa Bíblia, obviamente, na nossa versão, a resposta é, está tudo bem, mas ali na língua hebraica é uma única palavra, Shalom. Essa é a resposta dela. O filho tinha morrido, ela estava angustiada, mas ela tinha essa paz de Deus, essa paz que Paulo experimentou ali na prisão, escrevendo uma carta sobre alegria. Como é que alguém pode fazer isso? Alguém que tem a paz de Deus. E essa paz de Deus, Paulo vai falar duas coisas a respeito dela. A primeira coisa, veja o versículo 7, é que ela excede todo o entendimento. É interessante que a palavra grega que Paulo usa aqui era uma palavra tipicamente da contabilidade. É uma palavra que significa um valor incalculável, literalmente. Essa paz de Deus, ela tem um valor incalculável, não tem nada melhor na vida do que no meio de todas as dificuldades você experimentar a paz de Deus. Você coloca a sua vida, os seus problemas, as lutas e procura resolver. A Bíblia não diz que nós temos que cruzar os braços. A Bíblia fala da responsabilidade humana, mas você descansa. E essa paz, literalmente, uma tradução literal seria, ela ultrapassa a mente. É algo maior do que os nossos pensamentos. Nossos pensamentos ruins, de medo, de pânico, essa paz de Deus, ela ultrapassa a nossa mente. Ela é maior do que aquilo que você pode imaginar, daquilo que você pode calcular. Essa é a paz. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento, ela ultrapassa toda a mente, toda a racionalidade humana. Não é racional descansar, ter fé, ter esperança em circunstâncias difíceis. Isso não é racional. O racional é você se desesperar, é você entrar em ansiedade, é você entrar em pânico, é você entrar em desespero. Isso é o racional. Mas a paz de Deus, ela excede a razão humana. Ela excede. Ela é de um valor incalculável. É além daquilo que a gente pode imaginar. Porque a paz de Deus não tem a ver com circunstâncias, tem a ver com a presença de Deus, e a presença de Cristo, e a certeza de que Ele está conosco em cada momento da nossa vida. Ela excede todo entendimento. Mas a outra coisa que Paulo diz, é que além de ultrapassar a mente humana, ele diz assim, guardará o vosso coração e a mente em Cristo Jesus. Essa paz, além de ultrapassar qualquer capacidade humana de raciocínio, de ter um valor incalculável, Paulo vai usar uma palavra interessante, guardará. Era uma palavra tipicamente militar. A ideia de proteção. Como é que você vai se sentir protegido? Veja, nós sempre buscamos, seres humanos, proteção na vida. É por isso que nós trabalhamos e às vezes acumulamos um pouco, porque nós queremos nos sentir protegidos. O tempo inteiro você quer ter um controle na sua vida. E às vezes você entra em pânico quando alguma coisa sai do controle. Nós gostamos de montar a nossa vida como um quebra-cabeça, onde vamos planejando cada peça da nossa vida. Onde estamos hoje, onde vamos estar amanhã, depois de amanhã, como é que vai ser os nossos filhos. Nós tratamos a nossa vida como um quebra-cabeça. E às vezes Deus, em sua soberania, mexe todas as peças, tira tudo de lugar. E nós nos sentimos desprotegidos. Essa palavra é interessante porque era uma palavra que os romanos falavam muito, a proteção de Roma, a pax romana, a força de Roma. Os filipenses conheciam muito bem essa ideia de guardar, proteger, mas Paulo diz que há outra coisa que protege mais do que qualquer outra. E sabe o que é? É a paz de Deus. Essa paz de Deus, ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Ela protege você. Você realmente descansa nessa paz. Você encontra alívio no fato de que Deus está guardando você. Quem é por mim nessa vida? Às vezes nós nos perguntamos. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, a resposta é: Cristo é por você. Deus é por você.
Ele amou você, não vai abandonar você se você é um crente verdadeiro. E essa paz, ela vai guardar o seu coração. Cada vez que a sua mente produzir coisas terríveis, pensamentos ruins, pensamentos de solidão, de angústia, de desespero, a presença de Deus, quando nós oramos e buscamos ao Senhor com ações de graças, essa paz de Deus, ela vai preencher a nossa mente, vai guardar o nosso coração, vai nos fazer lembrar de todas as promessas gloriosas de Cristo. Eu vou lembrar do Senhor Jesus, do que Ele é para mim, do que eu sou para Ele, de que nada vai me separar dEle. Ele me amará até o fim. Essa é a paz que o apóstolo Paulo está ensinando. Essa é a paz verdadeira. Há uma história do famoso pregador Booth Tucker, enquanto ele estava em uma reunião do Exército de Salvação, uma instituição muito famosa, que foi criada sobretudo para ajudar, além de trazer o Evangelho, mas ajudar muitas pessoas que estavam passando necessidades. E enquanto ele conduzia uma reunião de oração em Chicago, ele pregou sobre a simpatia, sobre a bondade de Jesus. E depois de sua mensagem, um homem se aproximou desse pregador e disse o seguinte: se sua esposa tivesse morrido, como a minha, e seus bebês chorassem por sua mãe, que nunca mais voltaria, você não estaria dizendo, nem estaria pregando o que você está pregando hoje. Se você estivesse experimentando sofrimento verdadeiro, você não estaria falando da simpatia e da bondade de Jesus. Tragicamente, alguns dias depois, a esposa desse pregador, Tucker, morreu em um acidente de trem. Seu corpo então foi trazido para Chicago e levado para aquele mesmo lugar onde ele havia pregado. Foi lá o funeral. E após o culto, aquele pregador enlutado olhou para o rosto silencioso da sua esposa, morta, e depois se virou para os presentes e disse o seguinte: outro dia, um homem me disse que eu não falaria da simpatia e bondade de Jesus se minha esposa estivesse acabado de morrer. Se aquele homem estiver aqui hoje, eu quero dizer a ele que Jesus Cristo é suficiente. Meu coração está partido, mas tem uma canção colocada lá por Jesus, dentro do meu coração. Eu quero que aquele homem saiba que Jesus Cristo traz conforto para mim hoje. Jesus é bom. Jesus é bom. Uma grande lição aquele homem. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. É a paz, primeiro, porque nós éramos inimigos de Deus. De fato, nós éramos inimigos de Deus sem Cristo. Mas Ele nos reconciliou em Cristo. E agora nós experimentamos a paz, nós somos justificados com Cristo. E Jesus nos ensina exatamente isso. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nem as coisas do presente, nem do porvir. Nada, meu irmão, vai separar você. Nada. Então não tenha medo. Nada vai fazer com que o seu Salvador se afaste de você. Nada. Aprenda isso. Siga o exemplo dele também, da sua confiança, quando ele mesmo experimentou um caminho muito mais duro do que o seu. Quando teve que se colocar debaixo da condução do Pai, experimentar o juízo de Deus e a própria cruz do Calvário em nosso lugar, e confiou no Pai até o fim, que morreu dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É esse Salvador que nós temos que confiar. A vida, meus irmãos, é uma fábrica de medo e pânico. É uma fábrica de medo e pânico. Nesse mundo caído, o tempo inteiro existem coisas, circunstâncias que nos amedrontam. Um jornal que eu estava pesquisando na internet relatou uma estatística incrível. Desde o início da história registrada do mundo, que o mundo está em momentos de paz em menos de 8% do tempo. Eles fizeram uma pesquisa nos últimos 3.530 anos da história registrada, a maioria do tempo da humanidade ou dos povos foi conflito. A maioria.
8.000 tratados de paz foram feitos nesse período e inúmeros deles quebrados. A história da humanidade é uma história de conflitos, a maior parte do tempo. Eu achei interessante isso. Então, como é que nós vamos ter paz? Dependendo das circunstâncias do mundo, nós não vamos encontrar paz. Nós só vamos encontrar paz em Cristo. A resposta para a paz está em Cristo. Primeira coisa que você tem que fazer, obedecer. A luta contra a ansiedade deve ser vista como uma terrível luta interior contra o pecado no seu coração. Essa é uma luta. E você vai vencer isso com oração, com súplica, com ações de graças, fazendo escolhas pela vontade revelada da palavra de Deus, melhores, talvez das que você fez até hoje, mas sempre confiando no Senhor. É assim que você sai do pânico para a paz. Primeiro, obediência. Segundo, oração. Oração. Vença o medo com oração, súplica, mas acima de tudo com gratidão em seu coração. Seja grato a Deus. Observe mais a vida. Olhe a sua volta. Há razões para agradecer. Terceiro, é possível experimentar paz quando a nossa vida, ou quando tudo à nossa volta indica que aparentemente não há paz. E essa é a paz divina, que tem a ver com a presença de Deus. Então, a única vida possível para um cristão, grave bem isso, a única vida possível para um cristão viver em paz é a vida da fé. Qualquer outra vida de dúvida, ela é pecaminosa e ela é terrível. Quando nós vivemos pela fé, nosso coração descansa em Cristo. E quando nós estamos cansados, nos lembramos dele. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está aqui ouvindo, ou talvez acompanhando em sua casa essa mensagem, talvez você diga: pastor, eu não sinto paz na minha vida é um desastre, estou ansioso, estou em pânico, estou com medo da morte, medo do amanhã. Talvez uma razão para isso é porque você não conhece a Cristo. É porque você não conhece a Cristo e você tem seguido inúmeras escolhas erradas em sua vida. A sua vida é uma espiral de erros, um atrás do outro. E você tem respondido à ansiedade não da forma bíblica, não indo até Cristo, mas mergulhando e buscando você mesmo resolver os seus problemas e controlar a sua vida. Esse é um caminho de morte. Então volte-se para Cristo, se arrependa dos seus pecados e creia naquele que pode trazer paz a você nessa manhã, a paz que excede todo entendimento, que vai guardar o seu coração. Mas talvez você esteja ouvindo e seja um crente, mas não esteja vivendo como um crente. A sua vida também é uma espiral de erros, de escolhas erradas, de ansiedade, nada dá certo, nada funciona. Talvez porque você só escolhe coisas erradas e tem escolhido a cada dia viver distante do Senhor. E a minha oração é que nessa manhã o Senhor faça com que você se volte verdadeiramente para Ele. Mas talvez você seja um crente verdadeiro e ainda assim você tenha experimentado ansiedade e angústias, e o seu coração nessa manhã está amedrontado, e a resposta para tudo isso, da paz para o pânico, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não há outro meio. Ou você confia em Cristo, ou você não confia. Lance sobre ele a sua ansiedade. Lembre-se do que João diz, que o amor lança fora o medo. Quando nos relacionamos com Deus, um relacionamento de amor, esse amor tira de nós esse medo, esse pavor da vida. Então você precisa ir até o Senhor hoje, nessa manhã, para encontrar nele o ombro de descanso que você precisa. Há um autor chamado Robert Louis Stevenson, ele conta a história de uma tempestade que pegou um navio em uma costa rochosa e ameaçou levá-lo, bem como seus passageiros, à destruição. Os passageiros estavam desesperados naquele navio. E em meio àquele terror, um homem ousado, um passageiro, contrariando as ordens de ficar lá no local onde os passageiros ficavam, ele então foi ao convés
fez uma passagem perigosa para a casa onde o piloto ficava e viu o timoneiro agarrado com muita força, segurando o leme, sem vacilar, centímetro a centímetro, tentando fazer com que o navio seguisse um outro curso. Mas aquele homem viu o piloto observando ele e viu o piloto sorrindo para ele. No meio daquela tempestade, o homem viu o piloto sorrindo. E ele então voltou correndo para os demais passageiros para trazer a notícia. E ele vinha alegre no meio de toda aquela tempestade, e aquele homem dizia: eu vi o rosto do piloto e ele sorriu. Tudo está bem. O próprio piloto do navio, ele sorriu. Então aquele homem entendeu o sorriso do piloto do navio como sendo: se o piloto está sorrindo é porque há uma esperança, nós não vamos morrer hoje. E na nossa vida é o mesmo. Nós estamos nesse terrível barco da vida, que às vezes, obviamente, parece um terrível barco de fato, e às vezes nosso coração está cheio de medo, e nessas horas que nós temos que olhar para Deus e para a cruz e para Cristo, aquele que está sentado à direita de Deus, mas está em nosso meio, e nós vemos Ele sorrindo para nós. Não temam. E o nosso coração se alegra, e nos dá força para continuar dentro desse barco, em meio às tempestades, porque o piloto está sorrindo, porque na verdade o piloto da nossa vida, que é Jesus, Ele controla todas as coisas. Ele controla os ventos, os homens, a nossa vida, as nossas famílias, os nossos planos. O que nós precisamos é apenas continuar fiel ao piloto, porque o piloto sempre está sorrindo, nos tranquilizando em relação à vida. Que Deus nos ajude, irmãos, a continuarmos assim, sempre, confiando no Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, seja louvado o Teu nome, pelo consolo que a Tua palavra traz ao nosso coração. Em meio às circunstâncias difíceis, complexas, as notícias ruins que chegam, os medos, que às vezes se transformam em pânicos, é possível experimentar paz em meio a tudo isso. E bendito seja o Teu nome, porque o Senhor nos dá essa viva esperança. O Senhor nos dá essa paz, a paz de Deus, a paz da Tua presença, que tira de nós o medo. Essa Tua forte mão, como nós cantamos hoje, que guia a nossa vida, que nos protege, que guarda os nossos passos. Essa Tua mão que nos faz lembrar aquilo que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que há de se levantar. Eu sei. Nós sabemos disso, que Ele já veio, morreu, ressuscitou, está sentado à Tua direita. Ele é o nosso Salvador. Muito obrigado por isso. E agora fica conosco. Visita cada coração nessa manhã, daqueles que estão sofridos, angustiados, preocupados, e que o Teu Espírito aplique essa palavra em seus corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.